Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sessão positiva, oferecimento aqui do Coringa, nossos parceiros. Olá Alina, olá Vitor, olá quem estiver chegando. Nosso tema de hoje é pancada, nosso tema de hoje é traição, exatamente. E aqui eu estou estreando, né? Porque agora o negócio é sério. A nossa propaganda aqui, comunicação positiva, a gente vai estar vestida a caráter, a gente é ótimo, eu vou estar vestida a caráter com a camisa aqui, vou marcar embaixo para vocês acessarem aqui quem é de Salvador e região metropolitana, consegue ser atendido, né? E no perfil de advocacia também eu vou estar lá a caráter. Então o tema de hoje é traição. E aí você vai pensando aí, você já foi traído, você já foi traída, seja assim por um parceiro de trabalho, seja por um parceiro amoroso, um parceiro de vida, seja por uma amizade, a traição já fez parte da sua vida, foi uma realidade, foi uma experiência que você já passou, em algum momento você se sentiu traído, em algum momento você se sentiu trocada, em algum momento você se sentiu deixado para trás. Então o tema é esse, pesadíssimo, tema osso. E quem atua aí, quem advoga para a área de família, enfrenta muito isso. E é bom que compreenda o que está por trás dessa questão de traição. Hoje o tema é traição. E como de costume, como deve ser, eu vou começar aqui com uma carta de comunicação positiva, dessa caixinha aqui, que é de minha autoria, que traz 100 exercícios para se comunicar melhor, né, para elaborar melhor a comunicação não violenta e harmonizar os relacionamentos, beleza? E eu tirei justamente a carta que fala de traição. E a missão é a seguinte: identifique as necessidades, que é essa carta aqui, tá? Identifique as necessidades por trás da seguinte fala: seu amor é doentio, quem ama não trai. Essa é a frase da pessoa. Seu amor é doentio, quem ama não trai. E aí, o que vocês têm a dizer sobre essa frase? Quais são as necessidades que estão por trás dessa fala dessa pessoa? Porque lembrando, recapitulando, quem é novo aqui, quem está assistindo esse vídeo, quem vai assistir esse vídeo, quem está assistindo no YouTube, quem vai assistir no Facebook, quem vai assistir no portal fechado, quem está assistindo agora, quem vai assistir esse replay, só para entender, né? Sim. Passou de gato no navio aqui, meu nome é Thaisa Vitória e nesse espaço eu estou como facilitadora de comunicação positiva, que é uma parte do meu trabalho. Eu faço isso há alguns anos, aplicando essa ferramenta a acordos judiciais, extrajudiciais, e depois que parei de advogar, trouxe isso para o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de advogados, desenvolvimento de líderes, de serventuário, desenvolvimento de família, né? Conflitos em geral. E a ferramenta que eu utilizo para isso é a comunicação positiva. A comunicação positiva é uma metodologia que eu criei, que traz ferramentas dentro dela que são de extrema importância para gerar conexão verdadeira com as pessoas. E a ferramenta mais utilizada por esse método é a CNV, que é a comunicação não violenta. Mas eu não poderia dizer que eu sou facilitadora de comunicação não violenta, embora eu tenha feito formação de comunicação não violenta, porque eu também utilizo outras ferramentas. Eu utilizo o próprio coaching com as perguntas, eu utilizo os conceitos de constelação sistêmica, eu utilizo os conceitos de traços de caracteres também, de perfis de personalidade. Então eu trago outros elementos para que a pessoa tenha mais ferramentas de se comunicar e também de se conectar com o outro a partir da verdade. Porque muitas vezes falar o que o outro quer escutar tem mais a ver com evitar conflitos do que com ser verdadeiro. Então a ideia desse espaço, a ideia dessa comunidade, seja você que esteja me escutando e me vendo onde for, seja aqui no Instagram, no YouTube, onde vai chegar esse material para você, a ideia é que você consiga ser você mesmo,
que você consiga respeitar o outro como ele é, como ele consegue ser, mas que ainda assim vocês consigam se comunicar falando a verdade, aprendendo a falar o que realmente querem falar, né? Estruturando a linguagem de uma maneira menos agressiva, não violenta, para você não ter que se isolar numa ilha, para você não ter que excluir as pessoas, para você não ter que se isolar, romper relações. Então hoje estou falando sobre traição e eu comecei aqui com a carta porque cada carta que tem nessa caixinha trabalha com as 4 categorias dos passos da CNV. Essa carta, por exemplo, nos treina para identificar as necessidades por trás de uma frase. Então a gente vai trabalhar essa questão hoje das necessidades. Mas a gente sabe que na CNV a gente tem as observações, os sentimentos, as necessidades e os pedidos. Lembra muito uma petição inicial. E para que serve isso na prática? Em qualquer situação em que eu esteja vivendo de conflito, situações positivas ou não positivas, se eu tenho esse treino mental para identificar o que eu estou observando aqui, o que é julgamento meu, o que é julgamento do outro, o que eu estou sentindo com isso que eu estou observando, e aí eu tenho também a régua de comunicação positiva, que é a medição. Eu vou trazer aqui, eu sempre digo que eu vou trazer, mas eu vou trazer amanhã, tá? De qualquer forma, tem no grupo do Telegram, a régua já está disponível lá e um vídeo de como usa essa régua. E o endereço desse grupo do Telegram tá aí no Instagram, tá bom? Então, a pessoa identifica, treina como observar sem julgar, depois ela vem treinando o passo seguinte, que é como identificar as emoções. E as emoções estão ligadas à quantidade de energia que ela tem disponível naquele momento. Em seguida, ela vai identificar quais são as necessidades que ela está precisando atender pela manifestação daquelas emoções de acordo com aqueles julgamentos que ela fez. E ela vai finalizar com um pedido, é como uma petição inicial. Ela vai finalizar com um pedido que ela vai atender ou que outra pessoa vai atender. E esse pedido ele precisa ser treinado a fazer, porque não aprendemos a fazer pedidos. Normalmente a gente faz exigências ao invés de pedidos, e eu sempre lembro. Quando é um pedido, a outra pessoa pode me dizer não e eu não vou puni-la de nenhuma forma. Ela tem uma escolha. É como um pedido, é como perguntar a alguém: você quer azul ou vermelho? E essa pessoa te responde azul, e aí você, tá tudo bem? Diferente de pedido é uma ordem. Uma ordem é diferente de um pedido, e uma ameaça é diferente de uma ordem de um pedido. Quando é uma ordem superior ou quando é uma ordem necessária, você vai colocar a ordem e essa pessoa, por alguma condição, ela vai ter que cumprir. Subentende-se que ela já aceitou essa condição na relação de vocês. Se não há esse aceite anterior, se não é um acordo que possibilite uma ordem ser obedecida, então você vai precisar, essa pessoa que não tem uma ordem estabelecida, naturalmente ela vai querer utilizar a força. E a força vem da ameaça. A ameaça vem exatamente desse contexto. E essa força não precisa ser física. Essa força vem justamente do lugar em que a pessoa que está fazendo o pedido ocupa. Até num casal, pensa num casal. O marido pede alguma coisa à esposa e a esposa não faz. E aí ele entende que é uma obrigação dessa pessoa, dessa esposa fazer. Portanto, ele está numa condição de eu mando, você obedece. E nesta situação, se essa pessoa não cumpre o que é a regra ali, vai haver uma punição. E nesse caso, essa punição pode ser atrasar as compras, pode ser não fazer carinho, pode ser não conversar, pode ser ficar de cara feia, pode ser trair,
pode ser qualquer coisa que venha a representar uma punição para aquela desordem, aquela desobediência. Vocês entendem que pedido não tem a ver com ordem, não tem a ver com ameaça? Então, um pedido é uma pergunta. Você pode fazer tal coisa? A pessoa vai dizer posso ou não posso. E eu vou escolher o que eu vou fazer com essa resposta. Se eu criar uma punição, se eu sentir raiva e estiver numa posição de poder, eu posso querer colocar a vingança de alguma forma, gerar uma compensação. Dito isso, essa parte toda introdutória, não sei se vocês estão me acompanhando, esse tema para vocês, como é que é esse tema para vocês? Esse tema de traição é tranquilo ou é pesado? O Vitor já falou que era osso. Para a maioria das pessoas é osso. Mesmo que nunca tenha sido traído na vida, mas só de lidar com alguém que já passou por essa situação é osso. Me conta aí vocês aqui que estão ao vivo ou nos comentários, o que traição representa para você? O que traição representa para você? Vocês vão colocando aí para a gente começar a interagir, tá bom? Quando a gente entende esse mecanismo que está por trás da traição, a gente consegue estabelecer empatia, mesmo que a gente nunca tenha sido traído. Porque empatia de verdade não é se colocar no lugar do outro, que a gente não tem como. O outro, ele viveu aquela experiência e a gente não tem como reproduzir. Mas a gente tem como sentir algo similar, parecido, a gente tem como entender o mecanismo, a gente tem como trazer algumas metáforas para chegar nesse lugar. Então, eu vou começar aqui num ato... Vamos pensar aqui, tá? Nessa carta. Seu amor é doentio, quem ama não trai. Qual é a necessidade que está por trás dessa frase? Me diz aí, uma pessoa que fala, seu amor é doentio, quem ama não trai. O que essa pessoa está precisando? O que essa pessoa está sentindo? O que vocês acham que ela está sentindo? E o que vocês acham que ela está precisando? Vamos começar a raciocinar a comunicação positiva aqui. Uma pessoa que fala que seu amor é doentio, quem ama não trai, ela está sentindo, no mínimo, ela está sentindo raiva. A Lina fala, entenda a traição como uma reafirmação do outro. Aí, é uma percepção, né? O outro está se reafirmando, né? Buscando se reafirmar mesmo na vida. E trai, é isso? Me conta aí o que você acha de traição. A pessoa que fala, você é um doente, quem ama não trai, essa pessoa está ferida, essa pessoa está com raiva, essa pessoa está com medo, essa pessoa está triste, essa pessoa está... É um misto de sentimentos dentro da traição. E o que ela está querendo? O que ela está buscando? Vitor fala, a traição para mim é igual a fazer algo pelas costas. É ocultar, né? Seria mentir. É uma mentira. É uma forma de ocultar, né? Fazer algo pelas costas. Percebe como traição para cada pessoa tem um significado e um peso. Então, esse começo a gente precisa entender. A traição, ela é uma expressão daquele que sentiu. A pessoa sentiu a traição. A gente precisa entender qual é o nível de sofrimento que ela está apresentando, e isso vem de um mecanismo. E aí eu vou começar a trazer uma história aqui para vocês de um relato de uma pessoa, e eu vou escrever eu vou ler, que eu vou falar exatamente o que ela falou. Exatamente o que ela falou. Ela falou assim, ó: fui trocada por uma mulher que não sabe fritar um ovo, enquanto estava presa no fogão, fazendo um banquete para o marido exigente, que me julgou como mulher ausente. O que vocês acham desse relato?
Fui trocada por uma mulher que não sabe fritar um ovo, enquanto estava presa no fogão, fazendo um banquete para um marido exigente que me julgou como uma mulher ausente. O que vocês acham? Qual é o peso que vocês dão para esse relato? O que vocês acham que essa mulher está sentindo? O que vocês entenderam essa frase? A mulher foi traída por outra que não sabia cozinhar, que não sabia nem fritar um ovo, e ela ficava, ele não buscava o banquete. A necessidade dele não era o banquete, mas ele exigia o banquete. Se ela fritasse um ovo, ele reclamava. Se ela não fizesse comida, ele reclamava. Se ela não trouxesse o banquete, ele reclamava, porque ela fala: fui trocada por uma mulher que não sabe fritar ovo enquanto estava presa no fogão. Por que ela se sentia presa no fogão? Porque ela não estava livre no fogão. Ela não estava no lugar que ela queria estar. Traída com o desejo de trair. Vamos lá, o negócio está esquentando aqui, viu? Enquanto estava presa no fogão, olha só, presa no fogão, fazendo um banquete. Ou seja, ela estava fazendo mais, ela estava presa no fogão, fazendo mais do que gostaria, porque uma pessoa que faz um banquete, ela sente que é para alguém muito especial, é para um evento muito especial. Então, ela estava fazendo um banquete para um marido exigente, ou seja, ele exigia o banquete, que me julgou como mulher ausente, que no momento da traição, ele disse: busquei outra porque você estava ausente. E ela enxergou que estava presa no fogão porque tinha um marido exigente. Olha que complexidade. Eu sei que essa frase aqui, se a gente destrinchar ela e trouxer ela para vários contextos, a gente consegue aqui fazer um workshop de 8 horas, só com os pontos de cada construção aqui. A gente vê codependência, a gente vê relação tóxica, a gente vê autoabuso, a gente vê mentira, ocultação. E eu tô falando aqui do tema da traição. Vamos usar essa história como uma forma da gente estudar, desconstruir isso aqui, porque a gente está trabalhando a comunicação positiva, e aí a gente entende também as necessidades que estão por trás e aplica isso a todos os outros contextos. Vamos lá. A questão da troca. Primeiro aspecto aqui dessa situação. Uma pessoa que se sente trocada, em primeiro lugar, ela sente que tem a posse naquela relação, seja uma sociedade, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, seja um casamento. Ela sente que tem a posse e a propriedade sobre o outro. Então, se esse outro resolveu, ou se essa outra resolveu partir para um outro cenário, o sentimento vai ser de troca. Quando a gente pensa nessa questão da troca, é bom a gente lembrar que existe uma ferida existencial. Eu vou falar mais aqui na nossa jornada, mas existem 5 traços de caracteres que decorrem do processo de formação do corpo humano, tá? Eu vou explicar cada um desses traços, inclusive eu já falei numa postagem aí sobre isso. Mas existe um traço que é o traço do rígido, da rígida, que o maior medo desse traço é de ser traído, de ser traída, de ser trocada. De onde isso surgiu? Surgiu da época em que essa pessoa começou a ver o mundo, essa criança de 5 ou 6 anos, começou a enxergar o mundo em pares. Ela via o gato e a gatinha, o pai e a mãe, ela olhava para a televisão e ela via o homem ou a mulher, ela via a professora com o marido, ela começou a ver o mundo em pares, ela via as histórias, era uma vez, sempre o príncipe e a princesa, o cachorrinho e a cachorrinha. Ela começou, que é exatamente na fase que ela começa a desenvolver a sexualidade, ou seja, tudo que existia no corpo dela, que era só até então preparado, mas ainda não era
não existia a preparação e a abertura para as sensações sexuais, né, que não são eróticas, mas sensações de estímulo, de prazer com o próprio corpo. A criança é quando ela começa a se assustar, porque ela começa a se tocar e naquele mesmo lugar que ela tocava para fazer xixi ou alguma coisa, ela sente uma coisa diferente. Ela sente um formigamento diferente, uma coisa diferente, lá para os seus 5, 6 anos. Então, nessa época é que é desenvolvido o traço de caráter da rigidez. Tem outros 4 traços de caráter que eu vou falar com vocês ao longo do tempo. Mas eu preciso trazer esse traço porque está muito ligado à traição. Todos os traços traem. Mas esse traço aqui, o maior medo desse traço é de ser trocado. Por quê? Porque ela aprendeu que existem pares no mundo, as pessoas vivem em pares, e ela, enquanto criança, ela está sozinha. Então, se ela é uma menina, o papai diz: olha, você é minha princesinha, você é meu amor. Só que na hora que vai dormir com a mãe e ela dorme no quarto dela, tá? Eu não estou falando aqui no contexto sexual e nem erótico, é no contexto do amor, né? Do encanto, é onde se começa a se apaixonar pela figura oposta, pelo pai, pela mãe, né? É a fase do encantamento, é a fase do meu príncipe e a minha rainha, né? O filho chama a mãe de rainha e a filha chama o pai de meu príncipe, meu herói. Não tem nenhuma conotação sexual nem erótica. Então, nesse momento, esse ser humano começa a compreender que pode ser trocado, que ela é a ponta fraca dessa relação, porque é uma criança. É nesse momento que o ser humano começa a experimentar a dor da troca. Por quê? E essa troca não é só por outra pessoa, mas pode ser por outra coisa. O meu pai é o meu herói, meu príncipe, meu rei, mas ele sai para trabalhar. Ele diz que me ama, mas ele sai quando eu estou dormindo e ele volta quando eu estou dormindo. Então o trabalho dele é mais importante do que eu. Então o futebol dele final de semana é mais importante do que eu. Ou ele nem precisa sair de casa, mas se ele estiver sentado no sofá e estiver olhando um jogo na televisão ou um seriado e ele ri mais para esse jogo do que para essa filha, ela vai começar a entender no processamento mental de que está sendo trocada. Isso aí, essa conversa que eu estou tendo aqui é em ordem existencial. Os mergulhos que eu estou fazendo aqui nessas sessões positivas é para vocês entenderem o que está por trás daquilo que as pessoas mostram. E isso vai te ajudar a ter uma visão muito mais ampliada e uma compaixão muito mais presente. Porque o propósito aqui é da gente entrar na complexidade e sair dela para viver na simplicidade. Porque muitas vezes, para entrar na simplicidade, a gente precisa olhar para o complexo. Ok? Então, eu estou aqui desconstruindo essa situação dessa mulher que foi trocada por alguém que não sabe acreditar no outro, tá? Então, primeira questão é a questão do medo da traição, do medo da troca. Se essa pessoa não olhou para essa questão, se ela não praticou o autoconhecimento, a autoconsciência, quando chegar a uma situação conjugal ou de uma sociedade desfeita e daqui a pouco, ou até de um cliente, ou até um atendimento, a pessoa faz um atendimento com alguém, esse alguém diz que vai fechar, não fecha, daqui a pouco essa pessoa vê que esse cliente fechou com o outro, se sente traído, se sente trocado. Essa dor da troca, ela é muito presente na maioria das pessoas. E é isso que dá esse peso de ser um osso ou de ser algo que é tranquilo, né? É vida que segue. Tem gente que acha que é vida que segue, tem gente que acha que vai vir outro cliente e tem gente que realmente o perigo está onde? O perigo está em congelar esse medo da traição.
quando essa pessoa que foi traída e que ela não entendeu que não existe posse, propriedade, não existe garantia, que ninguém tem o poder sobre ninguém, quando ela ainda não entendeu que existem diversas pessoas boas no mundo e que ela não entendeu das necessidades dela e do que ela realmente é, do que ela realmente gosta, ela pode congelar no trauma. Quantas mulheres e homens travam na vida profissional, financeira ou em qualquer aspecto porque o pai foi comprar um cigarro e não voltou nunca mais, ou porque a mãe trabalha demais e ela se sente trocada e ela se sente traída, ela se sente a ponta fraca. Percebem como é complexo isso? Então, o primeiro, e percebam também que essa pessoa aqui que se sente trocada, ela tem um senso de perfeccionismo muito grande. Ela leva a vida dela buscando ser a melhor de todas e de todos, o melhor de todos, para não correr o risco de ser trocado novamente. Trocado pelo sofá, trocado pelo jogo, trocado pela mãe, trocado pelo trabalho, trocado. Então essa pessoa vai buscar 1000 formas de ser perfeita, de ser perfeito, de não errar. E aí vem outras problemáticas, né? Porque essa pessoa que sempre está buscando a perfeição, que é a rígida ou rígido, que sempre está buscando a perfeição, não vai ter coragem de se expor se não tiver sido o melhor. Extremamente competitivos, e tá tudo bem em ser competitivo, mas a questão é que às vezes esse desejo de ser o incrível e o melhor está à prova de trocas. É aquela velha história, eu sou o melhor, mas não aceito trocas. Eu sou a melhor, mas não aceito trocas. Entende? Se essa pessoa não tiver a prova de trocas, o que ela faz? Ela não se expõe, não se relaciona. Ela não quer ser a ponta fraca, ela quer ser a ponta forte. Então, esse é o primeiro aspecto da traição. O primeiro aspecto da traição. Tem muita gente que fala muita coisa sobre traição e é muito legal que a gente aprenda sobre isso. Agora, o que eu quero propor a vocês é esse mergulho na mente do traído. Depois eu vou falar sobre o traidor numa outra sessão, mas hoje é o que está na mente do traído, tá? Quando a gente vem para a constelação sistêmica, olha que curioso, que interessante. Na constelação sistêmica é pregado, Bert Hellinger prega que em toda traição existe uma cocriação equivalente. Aquele que traiu e aquele que foi traído colaboraram 50% cada um para que essa traição acontecesse. Olha que situação. Vamos voltar para essa questão. Antes da gente falar da cura, vamos voltar para essa questão agora trazendo a constelação sistêmica. Essa mulher, olha a fala dela. Essa mulher, ela fala: estou presa no fogão fazendo um banquete para um marido exigente. Vocês acham que essa mulher está traindo alguém? Quem essa mulher está traindo? Quando ela está presa no fogão, fazendo um banquete para um marido exigente. Vocês já imaginaram a cena de uma pessoa presa num fogão? É quente, é cansativo, é um desgosto. Você já imaginou? Pensa na cena, porque a gente fala, as pessoas falam, e quem é mais atento se liga na força da palavra, no poder da palavra. Ela estava traindo a si mesma. Ela estava traindo exatamente a Nina, ela estava traindo a ela mesma, quando ela estava presa, exatamente, Vitor, os próprios princípios, traindo o que ela queria. Então, quando ela começou a se trair, quando ela começou a se abusar,
ela criou também e colaborou também para um abismo nessa relação, e esse homem também colaborou para um abismo nessa relação. Ambos se traíram, só que um resolveu apenas incluir o próprio autoabuso, fazendo coisas que não queria, cozinhando para quem não queria, fazendo coisas que não queria, se traindo sem envolver um terceiro, e o marido decidiu incluir um terceiro também para se trair. Vocês acreditam? Só um instante que eu vou silenciar isso aqui. Muita gente fala assim, mas a pessoa traiu a outra porque teve necessidades fisiológicas, biológicas, ou porque quis se afirmar. Sim, tem a ver com a afirmação. Mas cada perfil trai por um motivo. Mas todas as traições são co-criadas. Todas. Em absoluto, sem nenhuma exceção. Se a gente olha para esse casal, se a gente olha para essa sociedade, se a gente olha para essa relação comercial, se a gente olha para essa relação de amizade, a gente começa, com maturidade e positividade, a gente começa a enxergar quem está colaborando com o quê para que essa separação aconteça. Não é um divórcio que gera uma separação. O primeiro passo para se gerar uma separação é não escutar as próprias necessidades. A primeira porta que se abre em qualquer relação, comercial, profissional, de amizade, conjugal, a chave que se usa para se separar de qualquer pessoa é não se escutar. Negar as próprias necessidades. Essa mulher, ela estava traindo a si mesma. Esse homem, que ela julgou exigente e disse que ela era ausente, agora vamos partir para a parte do homem, nessa situação aqui. Esse homem, até dizer que essa mulher estava ausente, ele teve que descobrir, ele teve que lidar com a culpa dele de exigir que ela fosse perfeita, exigir que ela atendesse ele não sabia o que queria, porque esse homem, ele não estava satisfeito com o ovo frito, ele queria um banquete, mas ele não queria um banquete de verdade. E por que ele não pediu o que ele queria de verdade? Porque ele não sabia. Ele não sabia o que ele queria de verdade, ele não se conhecia, ele não conhecia as próprias necessidades e, portanto, ele não sabia. Olha para essa situação, porque as pessoas dizem, eu sou adulta, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, portanto, eu me conheço e eu sei o que fazer. Não sabe. Poucos sabem o que querem, poucos sabem pedir, poucos sabem as próprias necessidades, porque quando a gente se identifica com as nossas próprias necessidades, a gente diz, olha só fulano, eu não tô querendo, vamos lá, olha só fulana, eu não tô querendo um banquete, vamos pedir comida fora, eu quero que você sente aqui no sofá comigo, eu quero que a gente viaje, eu quero que a gente vá num hotel, eu quero que a gente vá numa pousada, num resort, eu quero que a casa fique uma bagunça. Mas eu quero toque físico, eu quero afeto. Como é que esse homem poderia pedir isso a essa mulher se nem ele conseguia identificar que precisava? É como uma criança que está com fome e chora porque não sabe falar. Quem não sabe, quem não se conhece, não conhece as próprias necessidades e não sabe fazer pedidos, é como uma criança, um bebê de 2 meses, um recém-nascido que está no berço, com a fralda suja, com fome e com cólica e não sabe falar. Ele chora porque ele não sabe falar o que ele precisa.
tal como é uma pessoa de 40 ou 50 anos, tal qual é uma pessoa de 80 anos, que muitas vezes pede que o outro adivinhe, porque nem ele mesmo sabe identificar, só dói. Aí como é que um adulto chora? Como é que um adulto grita? O adulto grita através das exigências, da negatividade, dos jogos de manipulação e poder, deixando de chegar perto, deixando de tocar, deixando de se conectar, deixando de olhar no olho. Tem sócios que não conversam porque tem medo de falar o que sentem. Tem sócios que tem medo de falar sobre dinheiro, tem medo de falar que um pagou mais do que o outro, tem medo de falar que está se sentindo abusado, tem medo de falar das próprias necessidades. Tem parceiros que terminam destruindo uma relação de sucesso porque não conhece a própria necessidade e não tem coragem de pedir ou de falar. Vocês entendem que o autoconhecimento, ele salva vidas? Isso eu não estou querendo dizer que todo mundo que se conhece vai se dar bem com o outro e vai viver feliz para sempre. Não, porque às vezes o autoconhecimento traz uma condição da pessoa ver que os valores da outra não tem nada a ver com a visão de futuro que ela tem. Só que ela aceita, quando ela se conhece, se honra e não se trai, essa pessoa olha para o que o outro quer. Bom, eu gosto de bossa nova, você gosta de rock and roll, ok. Eu não vou exigir que você goste de bossa nova, porque eu entendi que eu gosto de rock and roll, ou eu entendi que eu gosto de bossa nova e que você gosta de rock and roll, e tá tudo certo. Eu vou buscar alguém que goste de bossa nova e nós vamos estar juntos fazendo outra coisa que não seja ouvir música. Uma coisa muito interessante que demonstra a maturidade emocional das pessoas é quando as relações começam a mudar de vínculo. Eu auxilio muitos advogados e os advogados da área de família precisariam estar acessando esse conteúdo que eu falo aqui na comunicação positiva. Porque se eles soubessem disso aqui, eles entenderiam que a pessoa não está querendo dividir patrimônio, a pessoa não está brigando por R$200 a mais de pensão, a pessoa não está brigando por quem é melhor, se foi a mulher atual ou se foi a outra. A pessoa está brigando por vínculo. O ser humano briga por vínculo. O que está por trás do que é dito é o vínculo. Então, se esse casal, com a abordagem certa, consegue entender que o vínculo matrimonial não faz mais sentido, porque é tão simples quando a pessoa se conhece. Eu falei aqui dos traços de caracteres corporais. Exatamente, Vitor. A pessoa quer ser ouvida, a pessoa quer ter suas necessidades atendidas, ela quer se conectar, ela quer se vincular. A gente tem essa necessidade de se vincular. Quando eu falo de traços de caracteres, pensa no seguinte: um casal tem um traço de caráter que é muito oral, e eu vou explicar para vocês quais são as características depois. Mas uma pessoa que é muito oral é como se fosse um bebê adulto. É uma pessoa que foi o que eu falei na sessão para advogados sobre perfil de clientes. É um perfil que gosta muito de comer, de beber, de provar das coisas e que precisa mamar. Vamos dizer assim, é um perfil que precisa mamar, que precisa de toque. É uma pessoa que precisa estar alimentada, é uma pessoa que precisa sentir prazer sensório. Mas tem aquele que a gente conhece como o nerd, que ele vive numa caverna. Vocês conhecem algum nerd que vive numa caverna? O que é um nerd que vive na caverna? Ele é extremamente dócil, mas ele não tem a necessidade de toque, de afeto, ele não tem essa necessidade de degustar. É uma pessoa, por exemplo, que não costuma ter muito contato com outras pessoas, não faz atendimentos. Eu falei nerd porque um exemplo extremo é aquele que fica
sei lá, um programador, uma pessoa que mexe com o computador, por exemplo, ele tem um nível que a gente chama de esquizoidia muito alta. Pensa no programador de computador casado, um programador de computador casado, deixa eu ver um exemplo de uma oral assim bem... Bom, não tá vindo agora um exemplo de uma artista famosa, mas uma mulher que seja extremamente sensorial. O corpo dessa mulher pede toque. O corpo desse homem pede reserva. Pronto, Steve Jobs é o esquizoide. Agora eu tô tentando trazer o exemplo da mulher, agora uma mulher famosa que tem o oral bem alto, mas não tá vindo agora. Pensa nesse casal, eles se apaixonaram por algum motivo, mas casaram, e aí percebeu, essa mulher, ela precisa estar dormindo agarrada com esse homem, ela precisa estar tocando esse homem, e esse homem não suporta ser tocado. Ele gosta de ficar no canto da cama, ele bota um travesseiro no meio da cama, mas ele não faz isso contra ela, ele faz isso pela própria... A Oprah, exatamente, excelente, Vitor, a Oprah, fala pegando. Angelina mais ou menos, Angelina é muito rígida, ela tem muita rigidez, mas ela também tem um pouco de oralidade, mas a Oprah é perfeito. Pensa no seguinte, a Oprah dormindo com o Steve Jobs. O Steve Jobs, pensa. Oprah e Steve na cama. Vai funcionar? Vai funcionar, gente? Isso aí, a gente não precisa nem se aprofundar no estudo dos traços de caracteres para entender isso aí. Mas eu estou trazendo essa visão para vocês perceberem que esse tema da traição é muito mais complexo e é muito mais, não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas falam. Entende? E quando a gente percebe isso, a gente consegue resolver nossas próprias questões, a gente consegue resolver as questões dos nossos clientes, dos nossos familiares, a gente consegue trazer essa questão da traição para outros ambientes. Eu estou trazendo aqui de casal que é mais fácil entender, mas se a gente traz isso para o ambiente de uma sociedade, de uma parceria, de uma amizade. Eu tenho uma amiga que é muito oral. Essa amiga, ela precisa falar, e ela não escuta. Ela simplesmente não tem interesse em escutar. Se eu não sei disso, eu penso o quê? Poxa, essa pessoa é egoísta, essa pessoa é abusiva, essa pessoa... Eu vou fugir dessa pessoa, porque essa pessoa é extremamente abusiva. Ela só fala. Por que ela só fala? Porque ela é muito oral. O oral chora muito. Pensa no seguinte, o oral é um bebê gigante. Relação entre advogado e cliente. Então pensa no seguinte, o advogado, ele é esquizoide e o cliente é muito oral. Caramba! O cliente para esse esquizoide, esse cliente vai ser carente. Esse cliente vai ser pegajoso, esse cliente vai ser espaçoso, esse cliente vai ser invasivo. Mas se for um oral com oral, vai ser o quê? Amigo. Somos amigos do peito. Cara, você me entende, você é brother e um fica disputando quem fala mais. É uma briga de titãs, é um negócio maravilhoso. Então, às vezes, quando a gente fala assim de traição, quando a gente fala de combinação de parcerias em qualquer ambiente, em qualquer contexto da nossa vida, é muito importante a gente se conhecer, a gente entender as nossas necessidades. Pois é, Vitor, você deve ter um cliente oral. Qual é a necessidade dessa pessoa? É falar. Você quer ver uma coisa maravilhosa? Para você deixar o oral assim, achando que você é o melhor advogado da vida. Só faça a pergunta. Você vai fazer pergunta. Ela vai se sentir extremamente amada, acolhida, maravilhada. Você vai ser o amigo do peito para toda a vida. Se você fizer perguntas que permitam que ela fale. A oral que pode falar é um oral feliz. Então, trazendo para o contexto da traição, eu trouxe esse aspecto aqui para dizer que
que não é só o autoconhecimento, não é pelo autoconhecimento que as pessoas ficam unidas para sempre. Às vezes, quando o autoconhecimento está presente, travou. Vamos ver se melhora aí. Às vezes, quando o autoconhecimento está presente, esse parceiro e essa parceira, esse casal, esses sócios entendem que essa relação, nessa forma que está, não tem como prosperar. Não tem como prosperar. Então, o autoconhecimento é essencial. Isso que vocês estão fazendo, de acompanhar essas reflexões, de fazer, de responder as perguntas, de olhar para as situações do cotidiano com um olhar mais elaborado, é muito importante para o teu alinhamento com a tua vida, para você conseguir escolher com mais força, com mais clareza, para você conseguir escolher melhor. Porque eu não sei o que é melhor para você, mas você sabe. O meu papel aqui é trazer enfoques e ferramentas para você conseguir refletir a partir de um ângulo que não é comum. Então, nesse aspecto da traição, voltando para a constelação sistêmica, a traição sempre é co-criada. A mulher contribui 50%, esse homem contribui 50%. Outro aspecto que eu trouxe, que eu vou desenvolver mais à frente, cada traço de perfil, ele vai trair por um motivo. Outra questão, cada corpo vai ter uma necessidade biológica, fisiológica, específica, um modo de funcionar, que se não for atendida, essa traição vai acontecer. Nenhuma traição é justificada, mas todas são explicadas. Nenhuma traição é justificada, mas todas são explicáveis. Podemos compreender todas as traições e podemos entender que toda traição numa relação, ela foi uma cocriação, ela foi uma colaboração proporcional. É só a gente investigar, e eu trouxe essa situação para vocês verem de um modo bem simples como que para essa mulher, olha só, vocês pensam que para essa mulher que está presa no fogão por algum motivo, não seria bom para ela que esse homem fosse embora? Não seria bom para ela que esse homem se envolvesse com outra e fosse embora, já que ela não tinha coragem de expulsá-lo? Vocês acham que uma mulher que está cozinhando contra a própria vontade quer estar acompanhada com este homem, neste vínculo? Ela pode querer ser amiga deste homem, ela pode querer ser colega deste homem, mas mulher deste homem ela não quer mais. E isso não tem nada a ver totalmente com ele, não tem tudo a ver com ele, com a capacidade dele de ser bom, de atender as expectativas. Isso tem a ver com as necessidades também de cada perfil e os valores de cada perfil. Tem a ver com as mudanças do setênio também. A pessoa se relaciona com alguém, conheceu essa pessoa, começou a namorar com 15 anos de idade. Já tem 20 anos de casamento. Já é outra pessoa. Eles nem se conhecem mais. É outra pessoa, são outras pessoas. Então percebam que ninguém é vítima de ninguém. Ninguém paga por inocente. Tá todo mundo escolhendo o que é melhor para si, mas a maioria das pessoas não tem ferramentas para gerar clareza, para tomar as escolhas que realmente querem. Porque aqui a gente precisa entender o que a gente realmente quer. O que é uma relação digna de sociedade? O que é uma relação digna de parceria? Eu vou deixar aqui o exercício para vocês. Já vou finalizar. Caramba, passamos um tempo, hein? Já vou finalizar aqui com essa atividade. Um exercício para vocês. Quais são os critérios que uma relação de amizade, vocês vão colocar 3 colunas, tá? Vocês vão pegar uma folha A4 e vão colocar 3 colunas. O que a amizade tem que ter para você, para que você se sinta
respeitado, para que você não se sinta traída, para que você tenha quais são as necessidades que têm que ser atendidas numa relação de amizade, numa relação de trabalho e numa relação amorosa. Vocês vão pegar essas 3 colunas, amizade, trabalho e amorosa. Vocês vão responder essa pergunta: quais são as necessidades que eu preciso atender, que precisam ser atendidas nessa relação? Quanto mais específicos vocês forem, melhor, para aprender a escolher quem atende, quem não atende, quando você está atendendo, quando você não está atendendo. Entende? Então, o exercício que eu vou propor a vocês aqui é esse. 3 colunas. Quais são as necessidades que essa relação tem que atender? Para que serve essa relação? A relação tem uma serventia. Para que serve essa amizade? Para que serve essa parceria? Para que serve esse casamento? Tá? Então, as respostas que você vai colocar nessa coluna é o seu manual de funcionamento nesse contexto. Se você fere isso aí, você vai se trair e vai trair o outro, e o outro vai te trair, vai todo mundo ficar se traindo por aí. Tá bom? Então, eu quero que vocês deixem aí uma palavra do que foi essa reflexão desse momento, o que vocês estão levando, se querem colocar algum apontamento, alguma coisa, porque a gente já vai finalizar aqui esse momento, essa sessão positiva sobre traição. E quando buscamos ou temos valores diferentes, como alinhar? Primeiro, identificando. O primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar. Depois que a gente identificar, juntos, a gente vai criar estratégias de obtenção, estratégias de atendimento. É bem objetivo. É muito simples e bem objetivo. Como alinhar? Esse alinhamento vai vir da autorização. Primeiro, identificam. Perguntas muito simples. Esse exercício você faz com o seu sócio. Você faz num papel, ele faz no outro. As respostas, se não tiverem muita equivalência, os valores estão totalmente diferentes. Como combinar? Vai do tanto que a pessoa quer abrir mão. E normalmente não funciona muito bem. Abrir mão de valores normalmente não funciona bem. A pessoa se sente traída. A pessoa se sente uma fraude. Então, o caminho mais seguro é conhecer quais são os nossos valores e os valores das outras pessoas. Como é que a gente faz isso? Respondendo esse simples exercício para começar. Tem ferramentas mais avançadas, tem muita coisa boa, claro. Mas para começar, a gente responde essas 3 colunas. Para que serve essa relação de amizade? Para que serve? Quais são as necessidades que essa relação atende ou tem que atender? O que não pode faltar nessa relação? É inegociável, não pode faltar nessa relação. E quanto mais específicos vocês forem, melhor, tá? A amizade. A amizade é totalmente relativa. O que é amizade para você? Thaís, amizade pra mim é a pessoa me ligar 2 vezes por dia. Amizade pra mim é a pessoa perguntar como é que eu tô e perguntar, quando ela vai no mercado, perguntar se eu preciso de alguma coisa. Amizade pra mim é a pessoa me emprestar dinheiro quando eu peço. Amizade pra mim é quando eu quero chorar e falo um segredo e a pessoa não conta. Amizade pra mim é quando a pessoa guarda meus segredos. Amizade para mim é quando a pessoa vem me ajudar a pintar a casa, né? Você vai trazer objetivamente as situações que esses valores estão expressos. E aí fica muito mais fácil você entender os valores da outra pessoa e buscar um alinhamento. Mas não se assuste, tem valores que vão se alinhar, tem outros que não. Aí você escolhe, ou respeita ou troca. Esse troca, aí é uma troca justa. Aí é um alinhamento ambiental. Às vezes, mudar o vínculo de sócio para parceiro é uma forma é a melhor forma de dar continuidade a uma relação de sucesso. Às vezes, vocês dois não funcionam como sócios, funcionam como parceiros.
Às vezes não funciona como parceiros, funciona como amigos. Às vezes não funciona como amigos, funciona como colegas. Às vezes não funcionam como colegas, funcionam como irmãos em Cristo. E tem pessoas que não tem jeito, só funciona como irmão em Cristo. Mas o vínculo sempre vai permanecer, tá? Não sei qual é, mas vai permanecer. Então fiquem com Deus e daqui a pouco eu estou lá falando com os advogados. Espero que vocês estejam gostando dessas jornadas, dessas reflexões que a gente está fazendo aqui para ampliar a sua consciência e tornar a sua comunicação muito mais positiva, muito mais eficaz, muito mais assertiva, tá bom? Então até amanhã. Essa live é menos briga, exatamente, menos briga, com certeza. Um beijo para todos, tchau, tchau.